da região Nordeste aí, Fantoni, a gente vem para a região Leste aqui. Aqui no estúdio, a gente continua falando sobre as estatísticas dos crimes violentos, né? Vamos repercutir isso aqui porque é importante a pauta. Em números absolutos, Minas apresentou queda de 8,56% no total de assassinatos. Isso entre 2020 e 2021, que é o tempo de recorte desse relatório, né? Mas nem todas as cidades e regiões conseguiram atingir as metas de contenção dos homicídios. É o que mostra o relatório de 2021 da Gestão de Desempenho Operacional, chamada GDO, né, da Polícia Militar de Minas Gerais. Ao meu lado aqui no estúdio, eu recebo o major da Polícia Militar, Rafael Coura, que é o chefe da Assessoria de Comunicação Organizacional da 8ª RPM. Ele sempre, para falar dessas coisas, é bom chamar o major aqui. Major, boa tarde em primeiro lugar, seja bem-vindo de volta. Em quais regiões a Polícia Militar registrou homicídios assim, mais que o tolerável, digamos? Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Nico. Na nossa região de Governador Valadares, como a gente fala, a 8ª região, né? A gente teve alguns municípios, né, que na verdade ficaram com uma taxa, né, Valadares, por exemplo, ficou com 17,72%. Isso aí comparado com o número de homicídios vezes 100 mil dividido pelo número de habitantes. É uma taxa que se adquire com essa estatística. Valadares, então, ficou em números maiores, vou falar assim, da nossa região de Governador Valadares, e cidades menores, quando a gente tem essa questão da taxa, então a gente pega a população. Então, se a gente pega a população de cidades menores, como a cidade de Periquito, a cidade de Conselheiro Pena, onde que ocorreram alguns crimes e a população é menor, então essa taxa acaba ficando acima, né, do que o normal. Mas a gente ainda pode falar que Governador Valadares e até a 8ª região como um todo, que são esses municípios que compreendem a nossa região, a gente vê uma redução em relação a próprias cidades. Então, como que a gente pode explicar? Nos anos, então, de 2017, uma série histórica de 5 anos para cá, a gente vem tendo uma redução comparada com o próprio Valadares, né? Então, Valadares, por exemplo, a gente teve uma redução de 42%, comparado com 5 anos atrás. Comparado com 2020, que foi, né, 21 para 2020, a gente teve uma redução de 37,5%. Então, a gente está tendo essa redução, só que comparado com outras cidades, igual foi esse estudo que foi feito, né, que o ideal seria menos de 10, essa taxa seria menos de 10, que são consideradas cidades que têm um índice adequado, né, que é menos de 10 mortes por 100 mil habitantes. Nós estamos aproximando, para a gente ter uma ideia, o ano de 2020 a gente estava com 28 mortes por 100 mil habitantes. Em 2021 a gente já conseguiu reduzir para 17. Nós já tivemos casos aí em 2017 de estar com mais de 30 mortes por 100 mil habitantes. Então isso é a questão de taxa que é interessante a gente frisar para a população, mas a Polícia Militar vai estar sempre buscando essa redução, como a gente está nesse caminho de fazer aí a redução de vidas, né, sendo ceifadas aí na nossa sociedade. 17,78 vítimas por grupo de 100 mil, que é o que o relatório apontou. Para a gente que está no dia a dia aqui do jornalismo noticiando homicídio, 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 feminicídio, feminicídio, tentativa, morte, a gente tem uma sensação de violência muito próxima da gente. Mas como a corporação avalia esses dados, ô Major? A gente gosta, né, de falar e mostrar para a sociedade que a gente ainda considera como um dado alto, mas ao mesmo tempo a gente tem buscado essa sistematização com os outros órgãos de segurança para redução e a gente então frisar para a nossa sociedade, a gente fazer essa comparação, a gente pode citar algumas cidades norte-americanas, né, como Detroit, que tem uma taxa do ano passado também de 47 mortes por 100 mil habitantes. Nova Orleans, se for colocar, ainda é maior, com 56 mortes por 100 mil habitantes. Então, assim, a gente tem que verificar cada situação. Aqui em Governador Valadares, a gente sim está numa decrescente, né, numa redução, mas ainda precisamos melhorar ainda mais para chegar em níveis aceitáveis, que seria abaixo dos 10. É interessante frisar também, Nico, que a gente lidar com situações igual essa que foi citada há pouco tempo, uma dificuldade que os órgãos de segurança têm, que são crimes motivados de forma passionais, que ocorrem dentro de casa, né? Aqui também na nossa região a gente tem isso. Crimes que ocorrem dentro de casa através de uso de drogas, né, de discussões entre famílias, entre marido e mulher, entre pai e filho. A gente tem na nossa região, sim, esses crimes e para nós fazermos essa segurança, essa gestão aí para ter essa prevenção, se torna bem difícil. A gente está, sim, a todo momento
né, fiscalizando, fazendo operações para os crimes que têm relacionado ao tráfico, né, a essas rixas que tem aí entre traficantes aqui locais na nossa cidade, mas esses que estão dentro de casa, né, de forma interna e passional, na maioria das vezes, a gente sim tem uma dificuldade para conseguir combater. Até porque, às vezes, a pessoa já é vítima da violência e não denuncia, né? Como se pagasse para ver, aí chega na consequência final, que é o homicídio. Mas, além dessa questão passional, o senhor citou há pouco, sempre a gente fala aqui, no final do texto o repórter coloca assim, as investigações vão seguir, provavelmente trata-se de envolvimento com tráfico de drogas, ou briga de gangues, ou demarcação de territórios, como a gente viu um homicídio no sábado no bairro Santa Helena aqui. Essa questão desse crime meio, tráfico de drogas, ele vai afetar nesse crime fim, que é o homicídio, né? Sim, essa questão, né, do comércio ilícito de drogas, a violência que ele vem, né, no seu redor aí para poder justamente demarcar território, né, a questão de segurança também dessas quadrilhas que tem relacionado à questão de drogas, sempre uma preocupação porque geralmente ocorre, né, aí em decorrência disso o crime de homicídio. Então, por isso aqui na nossa região a gente tem, de forma bem sistemática, a gente pode falar assim, com um avanço muito grande da tecnologia, do apoio da população, que é primordial. Então, a gente volta a frisar, nós já fizemos matéria aqui em relação ao 181, ao próprio 190, para que as pessoas possam denunciar, possam, né, ajudar a Polícia Militar. A gente tem conseguido essa redução graças a isso, esse acompanhamento sistemático, então, dessas gangues. A gente teve caso aqui de prevenção, né, foi até noticiado aí no ano passado, o pessoal já esperando ali, né, na saída da PACA, para que seja feito ali um homicídio que seria em torno de 5 a 6 vítimas, né, que eram 2 carros que estavam vindo, e nós prendemos lá 7 pessoas, né, 7 autores que estavam totalmente preparados com granada, com aqueles miguelito, né, de furar o pneu dos carros, com várias armas para poder realizar ali então esse pessoal que estava saindo, né, da penitenciária naquele momento, na estrada ainda, estavam tocados no meio do mato. A gente conseguiu, através do nosso serviço de inteligência, com informações, bloquear, fazer a prisão antes que ocorresse praticamente uma chacina. É importante, o Saulo está com a gente hoje aqui, o Saulo que apresenta a MG Record, ele está auxiliando aqui na edição do BG e ele colocou uma coisa aqui na pauta. Ele falou, Nico, conversa com o Major Rafael para ele falar a respeito da questão da participação da população, né? A gente fala do DDU, o Disque Denúncia, o próprio 190, além dessas estratégias de ações preventivas, ostensivas naturalmente também, e a repressiva, tem esse contato, essa participação da população. O que a população pode assim, contribuir efetivamente nesse processo todo? Bom, falando em relação aos crimes relacionados à violência com o tráfico de drogas, a gente sempre tem, né, pessoas que estão próximos ali, ou então que tem algum parente, que às vezes até é usuário, que está sofrendo com essa situação das drogas, da dependência, pode estar nos auxiliando com informações, né, isso aí pode ser através do 181, lembrando que o 190 também pode ser feito, o 190 ele tem uma agilidade maior, como a gente gosta de falar, né? O 181 ele vai passar por um processamento, então ele chega para nós, vai para Belo Horizonte, chega aqui para nós em torno de 5 a 7 dias. Então, se a informação, como a gente fala, for quente, no flagrante, que necessita da intervenção de imediato, o ideal é o 190. E o senhor falava que o 190 a pessoa também pode dizer, eu não quero me identificar. Sim, no atendimento ali a pessoa já pode de imediato falar, isso é uma denúncia que eu quero fazer, sem me identificar, apenas passar a informação. Então, para nós é de grande valia. Em relação à motivação dos crimes que a gente vê, então, de forma passional, ou que ocorre dentro de casa, aí já é interessante, igual você falou, já cita a questão da violência doméstica. Infelizmente, a gente tem discussões, a gente tem, às vezes, brigas, né, que ocorrem dentro de casa, pela questão do alcoolismo, pela questão dos problemas que a gente vive hoje na nossa sociedade e que, infelizmente, as pessoas ainda deixam de nos comunicar ou deixam de relatar, né? Às vezes são mulheres violentadas, são crianças que estão sendo ali violentadas por algum autor e acaba que o desfecho, né, fica sendo ocorrências nesse tipo, que às vezes a mulher não estava aguentando mais e resolveu pegar ali um machado, nós já tivemos casos aqui de pegar um machado e desferir contra o marido que estava... considera-se uma legítima defesa, mas ao mesmo tempo, se a gente pudesse né, voltar ao tempo, evitava, a gente conseguiria prevenir e evitar. Major, muito obrigado pela participação do senhor aqui, né? Sempre
prontamente nos atendendo. A gente continua à disposição aqui. As suas considerações finais aí para a turma que está acompanhando aqui o Balanço Geral. Sim, a gente gosta sempre de frisar a parceria que nós temos aqui, né, com o Balanço Geral, sempre podendo mostrar cada vez mais que a sociedade pode contar com a Polícia Militar. Nós vamos estar cada vez mais buscando, né, mecanismos e formas de gerência, de aprimoramento, para que a gente possa cada vez mais, então, trazer segurança para a nossa sociedade, para os nossos mineiros, né, e mineiras que são realmente aí considerados o ouro de Minas. Muito obrigado, Major Rafael Coura, ele que está na companhia do nosso amigo, irmão querido, né, sargento Washington. O Washington já jogou bola demais, viu, Lamonier? Era centroavante, o Washington é fera. É, meu contemporâneo do Teotônio Vilela, lá da nossa área, né? Passou do mergulhão para lá, é todo mundo irmão, né? Assim que funciona. Quero aproveitar também a presença do Washington aqui e do Major Rafael, também para cumprimentar o Tenente Melo. Domingo eu conversava sobre essas duas figuras aqui, né? O trabalho da P5, conversava com o Tenente Melo, né? Como que a polícia tem aperfeiçoado esse contato, essa comunicação com a gente, e o Balanço Geral continua à disposição aqui, né? Visando o melhor, que é a nossa segurança, você de casa, e a minha também, claro, né?